Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o ensino de ciências ou a biologia no ensino de ciências. Basta nós entendermos que a biologia ela é uma área de conhecimento muito antiga, se assim pode-se dizer. Mas o jeito de se fazer ciência é atualmente novo. Ao longo de toda a história da humanidade, a partir do momento em que nós passamos a ter curiosidade em entender alguns fenômenos biológicos, percebemos que a biologia, que é a área do conhecimento que estuda tudo o que está relacionado à vida, requer uma integração entre outras áreas do saber. Por exemplo, nós falamos da biologia humana. Qual é o impacto dos meios físicos sobre a vida humana? Qual é o ponto principal em que a química, com seus nutrientes, os seus elementos químicos, trazem para a biologia o entendimento do comportamento desses elementos sobre a vida humana? Então, sabemos que bio é vida e logia, logos, é estudo. Então, a biologia é o estudo da vida e todas as suas formas existentes. Mas temos um pequeno problema, porque o conceito biológico de vida é a célula. Mas surge depois o vírus. O vírus não tem célula, por isso nós chamamos de organismo acelular. Como que nós vamos agora mudar o conceito da biologia? Basta nós sabermos que a biologia ela trabalha com o momento. E muito desse momento é um simbolismo, ou seja, naquele momento em que se descobre e que se cria um conceito, é um momento da história em que quanto mais tecnológicos e conhecimentos nós criamos, nós passamos a entender aquilo que foi descrito ou descoberto há 200, 300 anos atrás. E para não mudarmos esse conceito, ficamos com esse conceito simbólico. Os homens antigos, eles faziam ciência quando observavam um animal sendo caçado e registravam em paredes de caverna, o que nós vamos chamar, ao crédito dessa imagem, a pintura rupestre. Grandes áreas ou grandes cavernas espalhadas pelo mundo contam essa história de como nossos ancestrais viviam, e a curiosidade é o que fazia, o que eles estavam fazendo naquele momento em que eles estavam esboçando as suas ideias, que estavam pensando ou com quem eles estavam falando e o que estavam falando. Uma das ideias mais comuns da biologia, que também remonta à biologia no ensino da ciência, é a origem da vida. E basicamente precisamos entender que a origem da vida, de acordo com alguns filósofos assim considerados, por exemplo, Aristóteles, em que existia-se o pensamento no senso comum da geração espontânea, em que, entre aspas, o nada poderia se tornar alguma coisa. Objetos inanimados poderiam ser gerados, objetos inanimados poderiam ser os geradores de objetos, nesse caso, os elementos ou a vida animada. Existe um livro, Os Lusíadas, de Camões, em que um certo momento na obra é descrito para o leitor. Esse livro, me desculpem, mas talvez falte da minha memória a exata data, em torno de 400, 500 anos atrás, descreve como nós podemos fazer um rato em alguns dias. Basta usar alguns elementos inanimados, como uma camisa suada, em que alguns dias teremos ali um animal. Essa ideia marcou o criacionismo, ou o que nós entendemos agora com o esquema do famoso design inteligente. Passado um tempo, essa ideia ela começou a se tornar mais aceita,
Até que alguns indivíduos, que nós não podemos de antemão chamá-los de cientistas, mas sim naturalistas, porque a ciência ela surge como área de conhecimento a partir de um certo tempo, mudou um pouco aquilo que se acreditava conhecer sobre a abiogênese. Muito obrigado.